A enigma sinistro que se alimentava dos viajantes perdidos nas estradas amaldiçoadas à noite caía como um véu negro sobre a pequena cidade de Minas Gerais, enquanto Isabela atravessava a temida estrada de terra que se estendia entre sua casa e o vilarejo vizinho. O vento uivava, e as árvores pareciam sussurrar segredos obscuros, como se até mesmo a natureza temesse o que se escondia naquela escuridão. Há muito tempo, ela ouvirá os rumores sobre o ser da estrada, uma entidade que se alimentava do desespero. O pânico de voltar sozinha à noite crescia em seu peito, pulsando como seu coração acelerado. Cada passo era um peso, e a sensação de ser observada a acompanhava como uma sombra indesejada. Os desaparecimentos eram mais que uma lenda. Numa noite em que o céu estava cheio de estrelas, um amigo de infância simplesmente havia sumido, e o próprio Tiago, agora polícia, relutava em falar sobre o que realmente acontecerá. Isabela sentiu o olhar dele se esquivando dela, como se ele carregasse um segredo que poderia despedaçar o que restava de sua segurança. Por que tá tão estranho, Tiago? Ela se perguntava, enquanto as vozes do povo ecoavam em sua mente advertindo-a sobre a estrada amaldiçoada. Ao se aproximar do vilarejo, notou que um grupo de homens a observava, sussurrando em risadas sombrias. Isabela apertou a bolsa contra o corpo, seu suor frio revelando o pânico que a dominava. A disposição de se acelerar no passo rapidamente se transformou em uma corrida frenética, cada respiração se tornava um grito sufocado de terror. O ar parecia mais pesado, as sombras dançavam ameaçadoramente, fazendo com que toda a paisagem parecesse viva e faminta. As luzes do vilarejo piscavam ao longe, mas elas pareciam mais uma ilusão do que uma salvação. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Uma neblina espessa envolveu a estrada, e a visão de Isabela se limitou a poucos metros. Isso não pode estar acontecendo, ela murmura, enquanto a terrível sensação de ser seguida a paralisa. Então, ela viu uma figura encapuzada, espreitando entre as sombras, respirando na escuridão com um murmúrio que parecia chamar seu nome. O calafrio se estendeu até sua alma, e a realidade desmoronou ao redor dela. Um ponto de luz, uma fogueira distante iluminou brevemente a estrada, revelando rostos que pareciam conhecidos, mas distorcidos pela neblina. Um riso ecoou e sua mente gritou, Tiago. A estrada parecia saltar, puxando Isabela para trás, enquanto o medo a engoliu como se fosse uma presa, uma marionete em um jogo sinistro. O que você realmente teme, Isabela? A voz de Tiago ressoou, nova e ameaçadora, como um eco distante de todas as verdades não ditas. E com aquela pergunta perturbadora, a linha entre segurança e perigo se esfacelou, levando Isabela a enfrentar a escuridão de uma forma que nunca imaginou. A verdadeira hora da decisão estava se aproximando, e ela precisava descobrir quem realmente era o ser da estrada. Isabela parou, o coração disparado fazendo seu peito parecer uma jaula de pássaros em fúria. A figura encapuzada continuava a observá-la, e a distância entre eles parecia se contrair, como se um fio invisível a puxasse para mais perto daquela sombra. Ela sentiu o sangue gelar nas veias enquanto seu cérebro tentava processar as informações, mas nada fazia sentido. A voz de Tiago se infiltrava em seus pensamentos, cada palavra carregada de um peso que ela não compreendia. O que você realmente teme, Isabela? Ecoava em sua mente, ressoando como uma maldição. O ser à sua frente não era apenas uma sombra, era o símbolo de todos os medos que ela carregava desde a infância. Os desaparecimentos, os sussurros nas noites solitárias, cada lenda que ouvirá, tudo estava ali, se manifestando na figura aterradora. De repente, a figura deu um passo à frente, e Isabela se viu paralisada. Era como se todo o ar fosse sugado da existência, deixando somente uma pressão insuportável em seu peito. Um murmúrio se intensificou, palavras desconexas flutuando na escuridão. Venha, Isabela, o que você teme tem um gosto doce, venha e conheça seus medos. Um impulso primal a fez recuar,
mas seus pés pareciam cravados no chão, como se a estrada a agarrasse com garras invisíveis. Ela queria gritar, correr, mas a voz de Tiago ecoava em sua mente, tornando-se uma canção hipnótica que a mantinha presa. Você precisa descobrir a verdade, Isabela. Liberte-se. Os rostos ao redor da fogueira agora estavam mais claros. Os homens, que antes pareciam sussurrar, agora olhavam para ela com expressões vazias, quase zombeteiras, como se fossem os guardiões de um segredo sombrio. Isabela sentiu um nó no estômago, e a bravura começou a se esvair. Mas algo dentro dela, algo feito de pura resistência, fez com que ela lutasse contra a impotência. Quem são vocês? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo, quase um sussurro. O homem à sua frente, com a pele pálida e olhos escuros, sorriu de modo perturbador. Nós somos os que nos entregamos, querida Isabela. Aqueles que caíram na escuridão antes de você. O ser da estrada nos aceitou. Você também pode ser um deles. A neblina parecia se enroscar em torno de sua mente, e Isabela percebeu que cada uma dessas almas perdidas poderia ser a chave para escapar. Era agora ou nunca. A figura encapuzada se aproximou mais. Isabela, numa fração de segundo, decidiu. Ela não iria se deixar ser devorada. Eu não temo você! Gritou, com uma força que a surpreendeu. Eu não vou ser mais uma na sua coleção! Com aquelas palavras, a neblina começou a se agitar, a figura hesitou. Era como se a própria estrada tivesse sentido o poder da determinação de Isabela. Tendo a confiança se solidificando aos poucos, ela deu um passo à frente, desafiando a aura de terror que tentava dominá-la. Mais, antes que pudesse avançar, o riso dos homens se transformou em um ecoção ameaçador, um coro uníssono que reverberava nas árvores, como se a própria floresta estivesse rindo dela. Você não pode escapar dos seus medos, Isabela. Eles vão sempre voltar. Nesse momento, um estrondo ressoou na escuridão, como um trovão distante. A terra começou a tremer sob seus pés, e a neblina erguia-se, formando formas distorcidas ao seu redor. Isabela viu um novo pavor tomando forma. Não era apenas o ser da estrada, mas algo muito mais profundo, antigo e maligno. A estrada começava a se desmoronar, revelando um abismo indescritível e negro. Isabela sabia que seu próximo passo precisava ser decisivo, mas o tempo estava se esgotando e as sombras já se moviam em direção a ela. O que realmente se escondia nas profundezas daquelas trevas? O que ela teria que sacrificar para sobreviver, com o abismo à sua frente? A escolha se apresentou cruelmente, encarar a verdade ou se perder para sempre na escuridão. O chão tremia com uma violência crescente, como se as próprias entranas da terra quisessem devorar tudo ao seu redor. Isabela olhou para o abismo negro, suas bordas distorcidas se contorcendo, como se vivesse. Ela estava no limite, entre a liberdade e a consumação. Os sussurros dos homens ecoavam, criando um coro macabro que aumentava a pressão em seu peito. Venha, venha, para o nosso lado. Um calafrio percorreu sua espinha, e a tentativa de correr parecia mais uma fraqueza, como se entregar ao medo fosse a única saída. Mas Isabela não queria se tornar mais uma história de terror contada em volta da fogueira. Ela apertou os olhos, tentando enxergar além da escuridão. O que ela realmente temia? Sabia que se não enfrentasse isso, se deixasse levar, seria tragada para sempre. Tomando coragem, ela deu um passo em direção à figura encapuzada, agora com um brilho arrepiante nos olhos. Se você é a manifestação dos meus medos, então eu vou enfrentá-los! Gritou, a voz ressoando de determinação. O ser parou, seus olhos parecendo brilhar de um ódio antigo. A neblina começou a girar em pesadas espirais ao redor de Isabela, que sentiu uma onda de desespero ferver dentro dela. As sombras ao seu redor não eram apenas criações, mas sim fragmentos de suas memórias mais sombrias, o dia em que perdeu amigos, a incerteza que a cercava em noites de solidão, cada lágrima não derramada. De repente, uma risada cortante a atingiu. Você acredita que pode escapar, Isabela? Você é apenas carne e osso, você é nada. Os rostos dos homens ao redor começaram a se desfazer em risadas macabras, e a figura encapuzada avançou, um movimento lento e ameaçador.
Isabela sentiu o cheiro do medo se consolidando no ar, uma nuvem espessa que sufocava seus pensamentos. Não sou nada? Gritou, a incredulidade tomando conta. Você não sabe quem eu sou. Não sou fraca. A força em suas palavras surpreendeu até a ela mesma. O chão sob seus pés começou a se estabilizar, e a neblina se afastou. Cada palavra parecia cortar a essência da escuridão ao seu redor. E então, algo mudou. A figura encapuzada hesitou, a expressão zombeteira dando lugar a um semblante confuso. Como? A voz distorcida murmurou. Isabela sentiu um ímpeto de liberdade, como se uma luz começasse a brilhar em meio ao breu. Ela se lembrou de Tiago. Ele sempre dizia que enfrentar os medos era a única maneira de se tornar verdadeiramente livre. Com o coração pulsando em seu peito, ela se lançou na escuridão, sem olhar para trás. Mas o abismo não a deixou ir tão facilmente. As sombras começaram a se agitar novamente, e o riso transformou-se em gritos ensurdecedores. Você não pode nos deixar, Isabela. Nós somos parte de você. Elas avançavam, como tentáculos dessa escuridão insaciável. Isabela sentiu os dedos frios da neblina a envolverem, puxando-a de volta, enquanto a figura encapuzada se reerguia, agora muito mais monstruosa do que antes. Um desafio ecoou de volta. Você realmente acha que pode lutar contra o que está dentro de você? O que havia sido um impulso de liberdade agora parecia uma prisão. A linha entre a luz e a escuridão estava se desfazendo, e Isabela percebia que talvez o maior inimigo estivesse em seu próprio coração. Com um grito sufocado, ela girou para encarar o abismo, que agora pulsava como um organismo voraz. O que ela realmente estava disposta a enfrentar para se libertar, mais sombras emergiam, ansiosas e famintas. Afinal, qual verdade ela teria que descobrir para não ser tragada? Isabela sentiu a neblina densa apertar ao seu redor, e a visão das sombras se tornava cada vez mais difusa. O abismo à sua frente parecia abrir-se como uma boca faminta, pronta para engoli-la. A ideia de ser parte daquela escuridão a incomodava, mas o que realmente a apavorava era perceber que suas próprias inseguranças e traumas eram a fonte daquele poder avassalador. Eu não sou você, gritou, tentando expelir aquela presença que a cercava. Então, as sombras pararam de avançar momentaneamente, como se, de fato, analisassem suas palavras. Mas foi apenas um instante. Elas reagiram em um frenesi, sussurrando promessas sedutoras, visando desestabilizá-la ainda mais. Todos fracassam, Isabela, você é outra insignificância entre nós. A figura encapuzada ergueu a mão e, de repente, a temperatura ao redor despencou. Isabela sentiu uma onda de gelo que a fez tremer. Em questão de segundos, um turbilhão de memórias começou a filtrá-la, trazendo à tona os momentos em que se sentiu menosprezada e impotente. Cada rosto se misturava, uma sequência interminável de desapontamento, rejeição e dor. Por um momento, Isabela hesitou. Aqueles fragmentos de sua vida densos como chumbo a puxavam para baixo, mostrando quão frágil era. O que você deseja de mim? Perguntou, a voz trêmula, quase desmoronando em fatais lágrimas. Desejamos que você aceite o que é verdade. Você sempre será um fracasso. O ser a encorajou. A voz aveludada transbordava algumas verdades cruéis. Só aqui você encontrará conforto. Venha, junte-se a nós. Com um impulso inesperado, Isabela balançou a cabeça, buscando não ser engolida por esse desespero. Não. O que eu sou não define o que posso ser. Nesse instante, algo dentro dela pareceu despertar. A força de sua própria identidade começou a brilhar, desafiando a escuridão. A figura enigmática rangia a mandíbula de impotência, enquanto as sombras a seu redor retrocediam lentamente, como se estivesse repelindo um fogo. Mas a escuridão era persistente. Enquanto ela lutava, sentiu um puxão forte em suas pernas, e o chão sob ela começou a dar lugar. Isabela teve que decidir: mergulhar no abismo poderia significar se entregar de vez ou arriscar-se a descobrir o que havia além daquela dor. Com um último grito de coragem, ela tentou se concentrar em cada elemento de esperança que restava. A imagem de Tiago, as memórias de risadas, o calor de uma amizade verdadeira. Eu não vou deixar que sua voz me domine. Ela declarou, os olhos se fixando na figura encapuzada,
agora reduzida a um mero eco distante. As sombras começaram a se contorcer, unindo-se a um grito coletivo, um som que ecoava em sua mente, fazendo suas entranhas revirarem. Você não pode enfrentar a verdade. Isabela respirou fundo e deu um passo à frente, sentindo o chão firme sob seus pés. Ao fazer isso, as sombras se espalharam em um frenesi quase caótico, como se feridas com sua determinação. Em um último golpe, ela se lançou de maneira audaciosa para o abismo, determinada a descobrir a verdade que a esperava. Mas antes que pudesse decidir seu destino, a escuridão começou a girar, formando um vórtice que a absorveu. Você não escapará de nós assim tão fácil! Sussurraram os ecos, enquanto Isabela se via cercada por uma luz ofuscante. Ela fechou os olhos, temendo o que viria a seguir, se ainda havia algo além da escuridão. O pensamento de Tiago se tornava uma nova luz em meio ao caos. Mas, antes de entender o que o destino lhe reservava, ela ouviu uma voz familiar através da tempestade. Isabela, você está pronta para a verdade? E então, tudo ficou em silêncio. O que seria essa verdade? A luz que envolvia Isabela começou a pulsar, numa cadência que parecia ter vida própria. Aos poucos, as imagens foram se formando diante dela, distorcidas, como um pesadelo se desdobrando. Isabela abriu os olhos e viu um lugar que a fez tremer, uma estrada deserta, ladeada por árvores enegrecidas que pareciam seres humanos em agonia. A sensação de desamparo era esmagadora. O cheiro de terra úmida e podre pairava no ar, como uma lembrança de algo que nunca deveria ter existido. Por onde olhava, não via ninguém a não ser silhuetas sombrias que se moviam entre as sombras. Um sussurro sinistro ressoava na brisa, como se as árvores estivessem comunicando segredos malignos entre si. Você se esqueceu de nós? Uma voz ecoou, familiar e distante. Era Tiago, mas não era o Tiago que ela conhecia. A imagem dele, desvanecida e distorcida, surgiu à sua frente, com os olhos com uma profundidade vazia. Ele estava em pé no meio da estrada, apontando para um caminho coberto de folhas secas. O solo parecia pulsar de uma energia maligna. Tiago, onde você está? Isabela implorou, a voz balançando entre o desespero e a esperança. O sabor de suas lágrimas era amargo como veneno, e a angústia apertou seu coração num nó. Estou aqui, mas não sou mais quem você lembra. Esta não é a nossa realidade, Isabela. Você precisa desconstruir a mentira. Seu sorriso era sombrio, e a distância entre eles parecia ruim e irremediável. As sombras ao redor começaram a se contorcer com mais intensidade. Uma delas agarrou sua perna, e Isabela sentiu uma força gelada tomando conta de seu corpo, puxando-a para o chão. Você vai ser um deles. Apenas mais uma voz na escuridão. Grunhidos ecoaram, e a pressão aumentava. Isabela lutou contra a força que a cercava, fechando os olhos com força, lembrando-se das risadas, dos momentos bons que tinha com Tiago, e então uma ideia surgiu. Eu não posso deixar que isso me controle. Eu sou mais do que isso. Gritou, concentrando-se na sua identidade, nas partes dela que ainda permaneciam vivas. Subitamente, uma onda de calor a envolveu, como um anjo da guarda a protegendo. As sombras recuaram, e o rosto de Tiago se transformou em uma expressão de dor. Isabela, cuidado! A verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina. Num movimento quase automático, ela se atirou na direção de Tiago, mas a estrada se desfez em um colapso de luz e trevas. Logo, Isabela se viu novamente em meio às sombras circulares, mas agora algo diferente acontecia. Ecoavam gritos, chamados de almas perdidas que clamavam por liberdade. Era um eco de pessoas que não conseguiram escapar da escuridão como Isabela. Venham comigo! É possível, ela gritou, sentindo uma nova força correr em suas veias. Mas quanto mais tentava se manter firme, mais ecos de vozes se uniam em um coro persistente. Você nunca vai escapar! O chão sob seus pés começou a rachar, e fissuras flamejantes se espalharam como se a própria estrada estivesse viva e revoltada. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, e a ideia de sucumbir à escuridão, aos medos que definiam sua vida, começava a parecer tentadora. Mas com uma força crescente, Isabela decidiu mergulhar nas chamas, buscando a verdade que tanto temia.
O calor poderia queimar suas inseguranças e, ao mesmo tempo, queimá-la viva. De repente, uma nova voz, mais gentil e suave, sussurrou: "Você é mais forte do que imagina, Isabela. Encare o que te traumatiza." O coração dela disparou. O que significa realmente encarar algo que a atormentava? Nesse momento, uma figura familiar se formou ao seu lado, desta vez mais sólida. Era Tiago, agora com um brilho de esperança em seu olhar. "Juntos, podemos enfrentar qualquer escuridão. Você está pronta para se libertar?" As chamas estavam se tornando um abismo insaciável que sugava tudo ao redor. Era hora de escolher a liberdade que lhe era oferecida ou a segurança da escuridão. A respiração dela começou a falhar enquanto a pressão aumentava. "Qual será sua escolha, Isabela?" A figura de Tiago a desafiava, e ela percebeu que o momento da verdade estava mais perto do que nunca. O que ela faria agora mudaria tudo. Isabela sentiu o calor das chamas acariciar sua pele, mas não havia como ignorar o pânico que pulsava dentro dela. Ela olhou para Tiago, cuja expressão agora misturava determinação e tristeza. "Eu escolho a liberdade!" gritou, quase como se aquelas palavras fossem um feitiço. No instante em que a frase deixou seus lábios, a onda de calor se intensificou. O chão ruiu sob seus pés, e as sombras gritaram, um lamento coletivo que reverberou em seu cérebro. Ela se lançou nas chamas, um ato de fé cega no poder de sua escolha. Ao invés de ser consumida, a luz começou a girar ao seu redor, e ela se sentiu envolta em um turbilhão. Dentro do redemoinho, imagens começaram a surgir, flashes de um passado esquecido, momentos cruéis que a assombravam. Havia risadas, mas também gritos de dor, tudo emaranhado em uma tapeçaria de memórias distorcidas. "Você não pode fugir de nós!" ecoava a voz de Tiago enquanto a luz vibrava à sua volta. Uma figura sombria tentou puxá-la, mas ela se agarrou à sua determinação. Isabela percebeu que essas memórias não eram apenas um eco, elas estavam vivas, pulsando com uma energia que quase podia tocar. "Eu encaro você!" ela gritou, lembrando de cada injustiça, cada dor que a definiu. E então, no centro do turbilhão, ela viu uma jovem, igual a ela, chorando. "Quem é você?" perguntou, a confusão preenchendo seu coração. "Sou você!" respondeu a jovem, com lágrimas escorrendo. "A parte de você que nunca foi ouvida, aquela que foi deixada para trás." O espaço ao redor pareceu escurecer, e Isabela entendeu, para se libertar, precisava confrontar a dor. "Não estou mais com medo", disse, tentando confortar a própria reflexão. Mas as sombras se aproximavam, como um exército faminto. Os gritos ficavam mais altos, preenchendo o ar com uma pressão palpável. "Cale-se!" Isabela gritou, enfrentando a dor da infância. Com um rugido, ela se lançou contra as lembranças, e tudo ao redor explodiu em fragmentos de luz. As sombras hesitaram, recuando momentaneamente. E então, uma visão a atingiu, Tiago cercado por escuridão, mais um eco de seu próprio medo. Desesperada, sua mão se estendeu, e seu coração pulou. "Venha, Tiago! Nós podemos!" Mas o que antes era uma figura de esperança agora estava sendo engolido, seus contornos vacilando como uma chama prestes a se apagar. Isabela sentiu um novo medo tomar conta dela, o tipo que entorpece a razão. O que aconteceria se não conseguisse alcançá-lo? Diante dos olhos dela, as chamas principais se tornaram um abismo escuro. As vozes tomaram forma, sussurrando promessas de conforto nas profundezas da escuridão. "É tão fácil esquecer o que você realmente é", murmuraram. Era uma tentação poderosa, quase irresistível. Então, quando o som da escuridão parecia ensurdecedor, uma luz surgiu por entre as sombras, não uma chama, mas um brilho suave, como o sol depois de uma tempestade. Isabela se virou, buscando a origem daquela luz, e sentiu que poderia se perder novamente. "Sigam a luz!" gritou, instintivamente, e as vozes hesitaram, mostrando inquietação. Mas logo, com um movimento rápido, as sombras reuniram sua força, como uma tempestade se formando para um último ataque. Antes que pudesse reagir, aquela noite eterna parecia se espraiar sobre ela mais uma vez. "Tiago!"
Ela gritou, o desespero ecoando em seu tom. O que ela faria agora? A luz ofuscante começava a se apagar e a batalha pela liberdade ainda estava longe de acabar. Isabela! Não desista de mim! Ele chamava ao longe, mas a distância entre eles parecia insuperável. O que estava prestes a acontecer? A escuridão crescia, e a luz da esperança estava se dissipando. Isabela sabia que não podia hesitar. O desespero que a cercava era intenso, quase físico, sufocando-a como uma serpente apertando sua garganta. O chamado de Tiago parecia um eco distante, mas ela sentia que, se olhasse para trás, a escuridão a engoliria de vez. Eu não vou deixar você na escuridão! Gritou ela, sentindo uma onda de coragem fluir em suas veias. A luz, embora fraca, se tornava um farol em meio à tempestade de sombras. Lentamente, ela começou a avançar, o chão sob seus pés tremendo como se estivesse vivo. A cada passo, as sombras a atacavam, tentando puxá-la para o abismo obscuro com garras invisíveis e sussurros de dor. Volte! Você não pode escapar! As vozes gritavam, entrelaçando-se em um coro aterrador. Mas Isabela fechou os olhos, lembrando-se de todas as vezes que se sentiu presa. A infância solitária, as esperanças frustradas, e principalmente, a lealdade a Tiago. Ele não merecia ser consumido por aquela escuridão. A força de sua determinação queimava mais intensa que qualquer chama. Com um último esforço, ela gritou, eu sou mais forte do que você. As sombras hesitaram, como se a frase tivesse o poder de afetá-las. E naquele momento, ela viu Tiago novamente. Sua figura estava envolta em uma escuridão profunda, mas algo em sua expressão parecia já conhecer aquele horror. Ela estendeu as mãos, sentindo uma conexão crescente, um fio invisível entre eles. Tiago! Segure minha mão! Ele olhou para ela, e por um breve momento, seus olhos brilharam com uma esperança renovada. Isabela sentiu seu coração acelerar. Estou vindo! Ele se lançou em sua direção, mas a escuridão parecia estar viva agora, formando um campo de força entre eles. Ela podia sentir a tensão no ar. Isabela! Você tem que vencer! Tiago gritou, a voz dele tremendo. O abismo ao redor começou a se contorcer, como se já estivesse preparando a próxima investida. As sombras rugiam, se retorcendo como serpentes enfurecidas. Em resposta, a luz ao redor de Isabela começou a brilhar mais forte, crescia e se expelia, como se ela estivesse alimentando o próprio brilho. Vamos, Tiago! Ela exclamou, e de repente, uma ideia surgiu em sua mente. Se eu puder transformar essa dor em força, então nós dois conseguiremos. O chão sob seus pés começou a esquentar, um calor intenso irradiando do núcleo de sua determinação. Ela fechou os olhos, visualizou suas memórias mais profundas, todas as dores e perdas, e as lançou para as sombras, como se fossem graxa. Um rugido ensurdecedor a cercou, mas ela não se deixou abalar. A força da luz a envolveu, cada momento negro se transformando em uma chama dourada, cada perda se acentuando. Eu sou livre! E naquele momento, ela se lançou em direção a Tiago. A luz explodiu e as sombras começaram a se dispersar, mas não antes de uma última voz cortante atravessar o ar. Vocês não podem escapar de nós. Nós somos parte de vocês. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir as palavras. E então, em um instante, a luz os envolveu completamente, e a escuridão começou a se desfazer. O poder de sua conexão parecia ter logrado uma vitória momentânea. Isabela abriu os olhos e o que viu a fez gritar. Eles estavam fora da escuridão, mas não em um lugar familiar. Olhando ao redor, as árvores pareciam distorcidas, os rostos nas sombras eram seus. E um frio percorreu sua pele, uma sensação de que algo observava, esperando o momento certo para atacar novamente. Isabela, onde estamos? Tiago perguntou, a voz tremendo enquanto olhava ao redor, confuso e aterrorizado. Ela não sabia responder. Algo muito pior poderia estar à espreita. Uma presença sinistra e conhecida ainda se fazia sentir, e a certeza de que a batalha estava longe de acabar pairava no ar, como um presságio. Precisamos sair daqui! Exclamou Isabela,
mas algo no silêncio à sua volta sugeria que eram apenas os primeiros passos para um novo pesadelo. O que mais à frente os aguardava? Isabela puxou Tiago pelo braço, seu coração batendo descompassado. As árvores se erguiam como sentinelas, suas formas retorcidas lançando sombras grotescas sobre o chão. Cada passo parecia ecoar, como um convite para algo obscuro. O ar estava carregado de um cheiro lúgubre, algo entre terra molhada e decomposição. Para onde a gente vai? Tiago perguntou, medo estampado no rosto. Isabela não sabia. A incerteza pesava mais que o próprio terror. Elas eram apenas duas almas perdidas nesse labirinto de pesadelos, e a estrada diante delas estava longe de ser um caminho seguro. Repentinamente, um rangido cortou o silêncio. O som parecia vir das árvores, como se elas estivessem conversando entre si. Isabela parou, o instinto gritando que deviam continuar a andar, mas algo assegurava, um magnetismo maligno nas profundezas da floresta. O que foi isso? Tiago murmurou, os olhos grandes e assustados. Essas vozes, tem algo aqui, Isabela sussurrou. Cada sílaba se tornava uma confissão de um medo profundo. Sua mente queimava com fragmentos de lembranças sobre lendas urbanas, histórias que ouviu na infância sobre lugares onde as almas de viajantes se perdiam para sempre. Quando viraram para prosseguir, a floresta pareceu se compactar. As árvores se inclinavam, como se quisessem aprisioná-los. Os rostos nas sombras tornavam-se mais nítidos, cada expressão refletindo suas próprias inseguranças. Isabela teve a impressão de que as sombras estavam lhe contando uma história que se desdobrava a cada passo. Vamos! Não podemos parar! Ela puxou Tiago, mas era como se um peso invisível estivesse nos segurando. Ele hesitou, e nesse instante, a atmosfera mudou. O silêncio tornou-se opressivo, e a escuridão parecia vibrar, como se estivesse se alimentando de suas dúvidas. Um sussurro arrepiante se espalhou pelas árvores, uma voz grave que fazia ecoar os medos mais profundos. Vocês não deveriam ter vindo até aqui. Não há saída. Isabela fechou os olhos, uma onda de desespero a dominou. Isso não é real. É só um truque. Ela gritou, tentando convencer a si mesma. Contudo, a florestal estava viva, pulsando com a maldade que já tinha consumido tantos outros. Isabela! Tiago disse, com a voz quase inaudível. Ele a olhou como se estivesse dobrando-se à opressão que a cercava. E se nós formos as próximas vítimas? Essas palavras cortaram Isabela como uma lâmina. Calma, Tiago. Nós não vamos ser vítimas de nada. O pânico começava a dominá-la. A cada respiração, mais sombras surgiam, desenhando silhuetas familiares que pareciam dizer, você é uma delas. Um movimento à sua direita capturou sua atenção. Uma sombra se destacou, mais escura, mais densa que as outras, se aproximando. Isabela sentiu o gosto amargo do medo na boca. Era uma manifestação do que eles temiam, uma entidade feita de suas inseguranças e fraquezas. Segure-se! Gritou Isabela, seus instintos de sobrevivência tomando o controle. Com um impulso, ela começou a correr, puxando Tiago, sem olhar para trás. As árvores pareciam protestar, galhos se esticando como dedos para detê-los. Mas quanto mais corriam, mais a floresta se tornava um labirinto sem fim. Cada passo parecia levá-los mais fundo no desconhecido, e a sombra atrás deles crescia, alimentando-se de seu desespero. Quando finalmente chegaram a uma clareira, a escuridão os perseguiu. Ao seu redor, um altar antigo emergiu, coberto por símbolos que pulsavam com uma luz tênue e inquietante. Era como se a floresta tivesse feito uma oferenda, e eles eram o próximo sacrifício. Isabela, olha! Tiago apontou, seus olhos arregalados. Em cima do altar estava um objeto, algo que reluzia à luz da lua, atraente e assustador ao mesmo tempo. Com um poderoso impulso, Isabela sentiu que não podiam recuar. Algo naquilo poderia ser sua salvação, ou a condenação definitiva. Precisamos ver o que é! Gritou ela, mas um eco profundo respondeu. A sombra se apressou na direção deles, e uma voz mais sombria sussurrou, se você tocar, você será minha para sempre. Oh!
Que Isabela e Tiago farão com essa escolha aterradora agora nas mãos? Isabela hesitou, seus dedos se moviam em direção ao objeto, uma joia de cor âmbar que pulsava como se tivesse vida própria. O brilho parecia convidá-los, mas ao mesmo tempo, assombro os puxava para um abismo de terror que não podiam ignorar. Tiago a puxou de volta, quase em um impulso de autopreservação. Não! O que estamos fazendo? Isso não pode ser bom! Sua voz tremeu, perdida entre a adrenalina e o desespero. Tivemos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar aqui. Isabela respondeu, sua voz saindo mais como um sussurro desesperado. Ela sentia que o altar era o centro de tudo, a resposta que tanto buscavam. Mas, ao mesmo tempo, a presença que se aproximava lhes deixava cientes de que a escolha que fariam poderia significar a própria vida ou a morte eterna nas garras daquelas árvores maléficas. A sombra ganhou forma humana, uma figura alta e magra que se movia com graça inquietante. Era como se o ar ao redor deles ficasse mais pesado, sufocando-os lentamente. Você não poderia tocar o que não compreende, a voz sussurrou com um tom hipnótico, cada palavra carregando um eco de dor e desespero. Isabela, temos que sair daqui. Tiago estava em pânico, seu olhar nervoso ora no altar, ora na sombra que parecia dançar, contente com o medo que causava. Mas uma parte de Isabela estava grudada àquelas pulsantes luzes. Uma força inexplicável parecia penetrar em sua mente, sugando suas inseguranças, seus medos. Eu não posso simplesmente ignorar isso, ela respondeu, tentando não parecer tão perdida, mas era como se a joia a estivesse chamando. O ar parecia vibrar em resposta, e a terrível sensação de que estavam sendo observados por milhares de olhos secretos começou a aumentar. Se você tocar, você será minha para sempre. A sombra gritou, em um tom que fez ecoar um desespero profundo dentro dela. A visão de rostos perdidos apareceu diante de seus olhos, deletando qualquer resquício de esperança. Tiago! O que nós fazemos? Isabela virou-se para o amigo, os olhos arregalados. Temos que sair. Tiago insistiu, mas ao raciocinar, ele notou algo mais. As inscrições que cobriam o altar pareciam narrar uma história, e ele não conseguia ignorar os detalhes, relatos de pessoas que haviam emprestado suas almas em troca de poder ou libertação. Sentiu um arrepio na espinha. E se isso for a chave para escapar? Isabela propôs, mesmo sabendo que suas palavras eram carregadas de desespero. A sombra parecia se aproximar mais, agora quase dentro da clareira. Mas e se for uma armadilha? Tiago questionou, porém o pavor em seus olhos refletia uma dúvida ainda maior. O tempo parecia ter parado, e a atmosfera estava carregada com medos ancestrais. A sombra, agora mais próxima, a cada movimento da luz lunar, parecia se deleitar em seus questionamentos. Era como se alimentasse do dilema que a atormentava. Por que você hesita? O eco envolvente aumentou. O sonho de liberdade está aqui, nas suas mãos. Um impulso incontrolável começou a dominá-la. Aquilo poderia ser a salvação. Mas até que ponto, com um último olhar em direção a Tiago, a decisão começou a se formar. Ajoelhou-se, mão estendida para a joia, o coração batendo no ritmo do terror. Uma dor cortante ecoou na floresta, e a sombra gargalhou, pulsando com uma energia maligna. Você não sabe no que está se metendo. E ali, em um instante que parecia esticar como um fio de silêncio, Isabela teve certeza de que o destino de ambos estava prestes a ser selado. Mas antes que pudesse tocar a joia, Tiago gritou em desespero. Isabela, não! Mas era tarde demais. A conexão estava feita, e a floresta chorou com um lamento que reverberou nas almas dos perdidos. O que os aguardava agora nas trevas profundas e inexploradas da floresta? O desespero pairava no ar como um espectro. Assim que os dedos de Isabela tocaram a joia cintilante no altar, uma onda de energia atravessou seu corpo, interrompendo cada pensamento racional. A luz da joia explodiu em uma cor vibrante, e, de repente, tudo começou a girar em um vórtice de cores e sons ensurdecedores. Tiago a observava, os olhos arregalados, e sentiu o chão tremer sob seus pés. Isabela, não! Volta!
Ele tentou alcançar sua mão, mas uma força invisível o segurou, enraizando-o à terra. As sombras à sua volta ergueram-se como serpentes, dispostas a consumir tudo em seu caminho. Isabela fechou os olhos, buscando força em sua memória, lembrou-se de Tiago, do que vivenciaram juntos, e de como ambos sempre lutavam em busca da luz. Ao abrir os olhos novamente, a joia pulsava intensamente, refletindo a própria essência dela. Uma voz ecoou em sua mente: "Você está pronta para a verdade?" Num estalo surdo, as intensas visões começaram a preencher sua mente. Ela se viu em momentos-chave de sua vida, momentos repletos de dor e de alegria. Lembrou-se da noite em que perderá seu amigo, dos sussurros assustadores que a consumiram nas horas solitárias. E dentro daquela tempestade, uma revelação surgiu, a verdade a libertária daquelas correntes invisíveis que a prendiam à insegurança e ao medo. Com um impulso inesperado, ela gritou: "Eu não sou meus medos." E a joia brilhou com uma força avassaladora. Os rituais de poder que envolviam a joia começaram a se desfazer, as sombras rugiram em protesto, mas a energia agora estava a favor dela. Isabela soltou suas memórias, liberando uma onda de amor e determinação que corria por suas veias, como um rio avassalador. Todas as dores instintivas que acumulara surgiram, mas agora eram apenas lembretes do que já enfrentará. "Tiago, pegue a minha mão." Ela gritou enquanto se voltava para o amigo, que ainda se debatia contra as sombras. Ele se esforçou para alcançá-la, os olhos extremamente concentrados. As sombras se agitaram, gritando em protesto, tentando capturá-los mais uma vez. "Vocês nunca escaparão da escuridão." A figura humana ameaçadora se aproximava, desejando devorar a luz. Mas Isabela não hesitou. Com um movimento desenfreado, seu coração pulsando com adrenalina e amor, ela correu em direção a Tiago. "Acredite em mim, nós podemos vencer isso." Finalmente, suas mãos se encontraram, e naquele toque, uma onda de luz envolveu os dois. Juntos, eles se tornaram um só, transbordando esperança. A joia, agora impregnada de suas próprias verdades, explodiu em luz, e as sombras, ao tocarem-na, se desfizeram em gritos e lamentos, evaporando como névoa ao sol da manhã. O altar tremia e os ecos das vozes agonizantes começaram a se dissipar no ar. Um último lamento das almas perdidas ecoou na floresta antes que tudo fosse silenciado. Com a energia da luz os cercando, Isabela e Tiago sentiram a força da liberdade invadir suas almas. Eram mais do que sobreviventes, eram vencedores. "Conseguimos, Isabela." A voz de Tiago estava cheia de emoção, lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram de tristeza. "Não sou mais só um fantasma das suas memórias. Nós seguimos adiante." Isabela respirou profundamente, percebendo o peso que havia sido retirado de seus ombros. "Sim, juntos somos mais fortes." E com isso, a luz a guiou em direção à saída, onde a escuridão não ousaria mais segui-los. Ao deixarem a floresta para trás, a primeira luz do alvorecer começou a aparecer no horizonte. A estrada à sua frente, embora ainda marcada por memórias de medo, agora reverberava com uma nova promessa, um futuro livre das sombras. Aquela noite jamais seria esquecida, mas agora não como um pesadelo, e sim como um marco de superação e resiliência. Eles eram um casal de almas que venceram os medos mais profundos, e ao celebrar essa nova chance, a estrada à frente parecia repleta de possibilidades. A vida continha sua carga de desafios, mas Isabela sabia que não estaria sozinha para enfrentá-los. Agora, ao lado de Tiago, as sombras estavam apenas. Histórias para contar. E ao caminharem juntos, um pensamento ecoou em sua mente: era só o começo. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror, repletas de mistérios e surpresas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que amam uma boa história de terror. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.